Boa tarde, gente! Hoje o nosso assunto é coordenação motora fina, atividades fáceis com o que você tem em casa. Hoje o nosso assunto não poderia ser diferente. Durante essa semana eu estou fazendo uma série de lives pela manhã, conversando um pouquinho mais com as crianças e passando atividades que têm a ver com o balé e com as mãozinhas e os bracinhos no balé. Mas aí você me pergunta, coordenação motora fina e balé tem alguma coisa a ver com a outra? E o que é coordenação motora fina mesmo? Peraí que eu vou te relembrar tudinho já já. Coordenação motora fina, muito se fala, nem tanto assim se sabe sobre, né? O que é essa tal dessa coordenação motora fina? Nada mais é do que o nosso trabalho com os nossos pequenos músculos das mãos e, veja bem, também dos pés. Pois é, quando a gente fala em balé, a gente usa muito a coordenação motora fina dos pés. Engraçado, né? Eu acho que é um dos poucos lugares em que a gente tem tanto foco na coordenação motora fina dos pés, dos dedinhos dos pés, exatamente. Porque quando uma bailarina aprende a fazer pontinha do pé, por exemplo, ela não está fazendo a pontinha só com o pé inteiro, ela está usando a musculatura fina dela de todos os dedinhos do pé e está fazendo com que aquela pontinha seja uma curvatura uniforme do pé e dos dedinhos. Agora, é o seguinte, como é que essa pequena bailarina vai conseguir atingir esse objetivo de fazer essa curvatura perfeita com todos os dedinhos e com todo o pé, se ela não tem muita noção dos dedinhos, do pezinho, de que força ela precisa fazer, de como ela precisa agir para atingir esse dedinho? É algo que nem sempre é fácil para as crianças, não. A gente precisa ensiná-las a utilizar esse pé da melhor forma. Então, no balé, nós usamos muito a coordenação motora fina dos pés e tem um exercício super legal que a gente pode fazer com as crianças para poder ensiná-las a ter uma noção melhor desse pezinho, para poder fazer com que elas aprendam a fazer esse dedinho de bailarina, do pezinho de bailarina bem lindo lá na frente. Agora, não é só no pé não. Quando a gente fala de mão, a mão da bailarina é uma mão específica. Quem aqui já viu a mão da bailarina? Não é aquela mão que é aberta assim, nem é aquela mão juntinha assim. A mão da bailarina, ela é, como eu gosto de dizer, uma mão de bonita, e aí a gente esconde o polegar e puc, o dedinho indicador levanta lá em cima. Essa é a mão da bailarina. E é assim que a bailarina precisa se movimentar. Para ter uma finalização de passo bem bonita, bem executada, ela precisa que a sua mão, os seus dedos estejam bem bonitos e estejam no formato correto. A gente ouve muito dizer que tem bailarina com mão de garfo, que fica com a mão toda aberta assim, ou toda fechadinha, que parece que está comendo um hambúrguer. Assim não pode, nada de comer hambúrguer no balé. A gente precisa ter uma mão específica para isso. E como que a gente vai ensinar essa mão para a criança? Tem algumas técnicas que a gente utiliza, mas antes de utilizar as técnicas para ensinar o formato da mão, é importante que a gente ensine, passe por alguns exercícios com essa criança para que ela compreenda a diferença dos dedos para a mão, para o pulso, para o braço. Pois é, olha que coisa maluca. Quando a gente fala de coordenação motora fina, praxia fina, movimento de pinça, a gente está falando de coisas muito grandes antes disso. Por quê? Nós, e principalmente as crianças aprendem do global para o específico. Elas aprendem do grandão, de uma coisa que ela fez antes e experimentou, para algo específico. E eu gosto de falar muito disso, eu já falei disso em várias lives aqui que a gente já conversou, sobre lateralidade, por exemplo, lives em que as crianças vão experimentando no corpo movimentos no balé para depois levarem para a vida acadêmica e escolar delas, né?
Então, nesse caso, com a apraxia fina, a coordenação motora fina, não é diferente. Isso tudo começa quando a criança é bebezinha. Sabe, uma criança, ela passa por algumas fases de desenvolvimento que são muito importantes para que ela chegue na fase de conseguir fazer esse movimento de pinça, pegar um lápis, pegar um pregador, conseguir rasgar um papel, por exemplo. É importante que ela tenha passado por esse desenvolvimento. E se ela não passou, a gente vai conseguir encontrar lá na frente alguns prejuízos que isso pode causar e a gente pode consertar isso, fazendo com que essa criança experimente esses movimentos. Vamos conversar rapidinho sobre essas fases do desenvolvimento para que a gente consiga conhecer melhor essa criança e conhecer melhor de que forma ela vai amadurecendo o corpo desde quando ela é pequenininha para quando ela consegue pegar uma caneta, pegar um lápis. Vamos lá? Uma criança, quando ela é pequenininha, ela primeiro endurece a cabecinha dela, né? Ela fica lá deitadinha e ela começa a levantar a cabeça. Ela tá começando a tonificar esse músculo do os músculos do pescoço e da cabeça que consegue fazer com que ela endureça essa parte do corpo, tenha um novo ponto de vista sobre as coisas e já está começando essa fase de amadurecimento do corpo. Logo em seguida, o que essa criança começa a fazer? Ela fica lá, ela começa a levantar a cabecinha e ela logo em seguida ela rola. Essa criança amadurece a cabeça e em seguida ela rola, ela faz um movimento de rolamento. E quando ela faz esse rolamento, ela está começando a dissociar parte de cima de parte de baixo. Ela já está começando a diferenciar o corpo dela e são habilidades super importantes que ela vai precisar para a coordenação motora dela no futuro. Então, primeiro ela deixa a cabecinha durinha, depois ela faz o movimento de rolamento. A próxima fase da ontogênese, que é a fase de maturação do desenvolvimento motor da criança, qual é? A criança rola, em seguida ela começa a rastejar. Sim, nesse movimento de rastejar, ela está diferenciando braços e pernas. Olha só que coisa mais maluca, a gente nunca imaginou, né? Só depois de ver muitos estudos assim, para a gente começar a olhar para uma criança e perceber que nesse movimento de rastejar, ela está trabalhando informações super importantes para a cabecinha dela, porque ela ainda está conhecendo o seu corpo como um corpo específico só dela, separado da mãe, um corpo que tem potência e tem funções. Então, quando ela está ali rastejando, ela está diferenciando braços e pernas, que para ela até então era uma coisa só. A criança se sente um bloco só, até ela conseguir separar o corpinho. Em seguida desse movimento de rastejar, o que ela faz, hein? Ela engatinha. Engatinhar é um treino super importante de quê? Dos pulsos. Pois é. E o que a gente usa para escrever mesmo? Sim, os pulsos. Engatinhar é uma fase super importante. Quer dizer que se meu filho não engatinhou, vai ter algum problema? Não, não quer dizer necessariamente, mas vai ser, sim, muito importante que essa criança que não passou por essa fase do engatinhar faça exercícios constantes de fortalecimento do pulso, porque o engatinhar é um exercício muito importante para fortalecimento dessa parte do nosso corpo que é super importante para a nossa escrita, por exemplo, ou para quando a gente vai pegar coisas, manipular objetos. Então, o engatinhar é super importante para isso. Agora, a próxima fase, depois que a criança engatinha, o que ela faz? Ela começa a andar e andar com apoio. Ela começa a se segurar nas coisas, pega no sofá e levanta, pega na cadeira e levanta. E o que ela está fazendo com isso? Ela está utilizando a força
dos braços dela e também dos membros inferiores para sustentar ela de pé, mas ela está utilizando a força do pulso e do braço para se erguer, para ficar de pé. Então, nesse momento, ela está treinando, está amadurecendo ainda mais o tônus dela, a tonificação desse braço. Quem nunca viu uma criança que escreve forte demais e que arranha o caderno inteiro, rasga tudo? Ou aquela criança que escreve muito devagar e muito levinho, que a gente nem consegue ver? Esse é um problema de tônus, é um problema de tonificação dessa mão, desse braço, desse pulso, porque ela precisa passar por essas experiências lá com 1, 2 anos para poder se levantar, para poder ter força nos braços, nos pulsos e nas mãos para ficar de pé. É por isso que nós da área da educação, pessoal da área da saúde também é super contra o andador. Andador queima várias etapas e não deixa a criança se desenvolver da forma que a natureza dela pede, que é fazendo uso do corpo dela para conseguir se manter de pé e conseguir angariar essas várias habilidades que ela vai precisar lá na frente para, por exemplo, fazer essas atividades mais finas. Você percebe? Faz sentido essas fases do desenvolvimento e por que essas fases do desenvolvimento são importantes para essa criança conseguir pegar num lápis lá na frente? Porque se essa criança não conseguir ter força nos braços, ela não conseguir dissociar o seu pulso, a sua parte de cima da sua parte de baixo do corpo, ela não vai conseguir completar com louvor essa atividade de escrever, ou de pintar, ou de recortar. Então, se a gente vê uma criança que está com algum tipo de dificuldade nessas áreas, mais lá na frente com 5, 6, 7 anos, que já está mais nessa fase de aprender as letras e de escrever mesmo, pode ser muito legal a gente trazer essas brincadeiras de rolamento, de engatinhar, de andar em 4 apoios, sabe? Vai ser super importante para essa criança voltar à sua ontogênese, para ela recomeçar e olhar e experimentar de outras formas essas fases que ela passou, porque aí sim ela vai conseguir ter base para poder escrever e completar essa atividade da forma correta. Então, a psicomotricidade fina, falei psicomotricidade, mas não é não. A coordenação motora fina, psicomotricidade é a área de estudo, né? Da qual eu faço parte, mas não é isso. A coordenação motora fina é algo que vem desde lá do bebezinho. A gente precisa já começar a ensinar esse neném a manipular objetos. Não quer dizer que quando ele é muito pequenininho ele já vai conseguir ter essa habilidade fina, essa habilidade bem específica nos dedinhos, mas quer dizer que ele já vai estar sendo estimulado para isso. Bem, outra informação super legal, você sabe com que idade a criança começa a ter essa habilidade de movimento de pinça? Sei lá, uns 4, 5 anos, que é quando ela começa a escrever, né? Pode ser isso? A partir dos 9 meses de idade, não tem nem 1 ano, 9 meses. Por isso que é super importante a gente estimular essa criança antes de trazer algumas atividades de brincadeiras mesmo que você pode fazer junto dela, você estimular essa criança já com 9, 10 meses antes de fazer 1 ano a fazer atividades da vida diária. Uma criança com 1 ano, com 10 meses, ela já consegue pegar a colherinha e botar na boca. Eu tenho várias amigas nutricionistas que incentivam muito o método BLW
para ensinar a criança a comer bem. É um método que faz com que a criança tenha uma relação de afetividade com aquele momento da comida. E eu sei que deve ter muitas mães aqui que conhecem e dizem que é muita confusão e que faz muita sujeira, mas não é assim, não é pela sujeira. A gente está treinando nessa criança, nesse momento em que ela está tendo a introdução alimentar dela, a gente está treinando essa relação de afetividade com a comida, com os alimentos, com tudo aquilo de novo que ela está experimentando. E quando a gente volta para essa noção de coordenação motora, a gente já está treinando desde lá dos 7, 8 meses esse movimento de manipular o objeto e em seguida manipular com o movimento de pinça para levar à boca. São atividades diárias, atividades que essa criança vê um sentido, vê um objetivo e que para isso ela precisa utilizar da sua própria potência para realizar esse feito. Então, são atividades que eu acho que valem super a pena começar a incentivar na criança. Então, é um escovar o dente sozinha, comer sozinha, já entregar alguns giz de ceras ou coisas que ela já possa manipular com as próprias mãozinhas e tirando brinquedos que você precisa desencapar e encapar de volta. São brincadeiras e são atividades que ela já consegue fazer. E para crianças maiores, as atividades que ela já é capaz de realizar sozinha já são super importantes, como tirar o prato da mesa, como arrumar a cama, como muitas vezes tomar um banho sozinho. São atividades que vão trazer para ela essa noção de autonomia e vão trazer também essas sensações diferentes nas mãos, nos dedos e fazendo com que elas comecem ou amadureçam ainda mais essa motricidade fina que temos nas nossas mãos e, para o caso das bailarinas também, nos pés. Porque para as bailarinas nós temos atividades super legais para a gente trabalhar a motricidade dos pés, a coordenação motora fina dos pés. Deixa eu só beber minha aguinha rapidinho. Porque agora é hora de eu contar para vocês quais são essas atividades que eu separei, com coisas que vocês têm aí em casa e que eu tenho certeza que vão ser momentos super divertidos e que vocês vão estar estimulando várias áreas da criança ao mesmo tempo. A primeira atividade é uma atividade que eu gosto de fazer com as minhas bailarinas e a única atividade que eu vou trazer aqui sobre coordenação motora fina dos pés. É uma atividade em que a gente precisa de papel higiênico e pés. Sim, papel higiênico. Vou mostrar para vocês como funciona. Vou mostrar na minha mãozinha, mas vocês vão imaginar em casa como é. Se você quiser fazer em casa para treinar essa motricidade com quem for, não precisa ser bailarina não. É super legal, é super importante porque a gente começa a criar também para todas as crianças. Essa é uma habilidade super importante, porque a gente começa a criar também essa consciência corporal. Lembra que eu falei lá no início que não adianta a gente pedir para a criança fazer pontinha com o pé todo, com o dedo, se ela não sabe ativar ou que dedo é esse, ou se ela ainda imagina que o corpo dela é um bloco inteiro. A gente precisa criar uma consciência corporal nessa criança. Então, essa é uma atividade super ótima e que ainda ativa todos esses músculozinhos do pé. A gente coloca esse papel higiênico lá no chão e a criança vem com o pezinho, pisa e só com os dedinhos ela precisa juntar todo o papel higiênico lá atrás do pezinho. É uma atividade que vai trabalhar esse movimento e vai fazer com que ela lembre, com que ela tenha noção de que esse pezinho tem dedinhos e que esses dedinhos têm funções próprias e específicas e que só eles podem fazer. Da próxima vez que a gente pedir para fazer uma ponta, eu tenho certeza que essa ponta vai sair com muito mais consciência. Pode não ser
de cara a melhor ponta do mundo, mas já vai ser uma ponta com mais consciência, ok? A próxima atividade que eu queria comentar com vocês é a atividade de, pasmem, rasgar papel. Ai, meu Deus do céu, rasgar papel. Rasgar papel é super importante para as crianças que são muito pequenininhas, para elas começarem a ter essa noção de prensa e de fazer movimentos opostos. Para rasgar um papel, a gente precisa botar uma mão para frente e outra para trás. E isso ela vai aprendendo com a experiência. A partir dessa experiência, ela vai conseguindo descobrir o bracinho, fazendo movimentos de pulso e de prensa dos dedos também. Com esses papéis rasgados, tem uma atividade que eu acho super legal e que eu faço com todas as crianças que eu tenho oportunidade de fazer. É em sala de aula de balé, na psicopedagogia, na psicomotricidade também. Então, presta atenção. O que a gente vai precisar para essa terceira atividade? Deixa eu pegar aqui. Nós vamos precisar de um papel, sim, um papel com linha reta e um papel com linha curva, ok? Por que a gente precisa ensinar para a criança que existe essa diferença? Nesse caso, a gente vai trabalhar muito a coordenação visomotora dela. Como assim? O que é isso? Coordenação visomotora é aquela coordenação que a gente precisa para escrever e principalmente para ler. A gente aprende a ler colocando o dedinho em cima da linha e olhando para onde o nosso dedinho está apontando. Coordenação visomotora é o olho acompanhar a nossa mão, acompanhar aquilo que a gente está fazendo. Para uma criança colocar os papeizinhos aqui em cima, que é essa atividade, eu não falei atividade, né? Peraí. A atividade é o seguinte: com os papeizinhos rasgados, que a gente vai rasgar daqui, a gente vai pedir para a criança rasgar, né? Em seguida, a gente vai colar esses papeizinhos em cima das linhas. E vai colar uma aqui, outra do lado, outra do lado, outra do lado. E vai formando um trabalho lindo e único, principalmente se você utilizar papeizinhos coloridos. Ai, as crianças amam. Mas como eu estava falando, essa é uma atividade que vai trabalhar em muito a coordenação visomotora dessas crianças. Por quê? Coordenação visomotora é aquela que a gente precisa para ler e para escrever também. Para escrever, a gente precisa ter essa coordenação olho, viso, motora, mão, super atenta, porque a gente precisa estar olhando para o nosso papel, para o tamanho da nossa linha, para o fim da folha. A gente precisa estar olhando qual a letrinha que a gente está fazendo para conseguir completar a nossa frase, a nossa palavra, ok? Para a leitura também é super importante, porque a gente aprende a ler colocando o dedinho assim em cima da palavra, embaixo da linha, para a gente não se perder. Quando pula uma linha, vem para a linha de baixo, a gente precisa voltar para cá. Então, são atividades que vão trabalhar a motricidade fina, a coordenação motora fina da criança, porque ela vai precisar pegar usando o movimento de pinça e colar aqui. E para colar tem um macetinho que é passar uma colinha antes em cima da linha, pode usar o dedinho da criança, passa uma colinha e depois vem com o papelzinho e cola. Ela vai precisar usar essa motricidade fina e também vai estar utilizando essas noções de coordenação visomotora. Coisas que são super importantes. Quando a gente está fazendo isso com a criança, a gente não está trabalhando uma coisa só, né? A gente não está trabalhando um tipo de coordenação, a gente não está trabalhando outro tipo, a gente está trabalhando tudo junto. Inclusive atividades como concentração, memória, sequencialização, coisas que vão ser super importantes para que ela consiga desenvolver a sua maturidade. Então,
Essa é uma atividade que vale super a pena e no final das contas vocês vão ter uns trabalhos lindos aí em casa para expor. A terceira atividade, deixa eu ver qual foi que eu botei aqui. A terceira atividade é uma atividade que eu sou apaixonada também e faço muito, que é uma atividade com pregador. Esse todo mundo conhece, né? Quando a gente fala de coordenação motora fina, todo mundo lembra do pregador, porque essa é a maior ferramenta que a gente tem para trabalhar essa habilidade de pinça. Então, a gente vai precisar de um pregador e, nesse caso, um algodão. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pregador... Ah, meu Deus! A gente vai pegar um pregador e vai pregar no algodão. E a gente não, a criança, né? É importante que a gente deixe a criança fazer isso. A criança vai pegar o pregador, vai colar no algodão e em seguida a gente vai passar numa tintinha. Sim, uma tintinha. E esse algodão vai ficar sujo de tinta. E então a gente pode colocar na nossa folhinha e fazer trabalhos lindos também. Essa atividade é uma atividade que vai trabalhar essa apreensão, essa pinça e vai trabalhar também a força, o tônus da criança. Ela vai perceber que se ela apertar com muita força, essa pintura vai sair de um jeito. Se ela pintar com menos força, vai sair de um outro jeito. Se tiver mais tinta, vai sair mais sujo. Se tiver menos tinta, ela vai fazendo várias experimentações ao mesmo tempo, experimentações super saudáveis para a vida dela e que ela vai aprender se divertindo e, claro, você pode ir ajudando e vai falando, agora você faz mais levinho, agora você faz com mais força, agora só no canto da folha, agora no meio. São atividades que a gente vai treinando, orientação espacial, a gente vai treinando essa apreensão, essa força, esse tônus, numa simples brincadeira em que a gente estava tentando só treinar essa motricidade fina, essa coordenação motora fina e movimento de pinça. Vê se não é legal, é super divertido. Vamos lá. A quarta atividade, essa é boa. Essa é boa porque a gente nem imagina que possa ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira sim. Se você está, por exemplo, no seu home office ou você está trabalhando e você tem um monte de canetinhas por aí, é hora de usar essas canetinhas. E o que você vai fazer? Você vai destampar essas canetinhas. Essas canetinhas vão ser destampadas e o que a criança precisa fazer é encontrar a tampinha correta para a sua canetinha e fazer a apreensão desse movimento de pinça e posicioná-la na sua caneta. São atividades super fáceis, mas que a gente está trabalhando percepção de cores, a gente está trabalhando essa motricidade fina e a gente está fazendo com que essa criança perceba que existem algumas forças diferentes que a gente pode fazer. Se a gente puxar com muita força, ela vai vir muito rápido. Se a gente puxar com pouca força, ela não vai abrir muito. São experiências que a gente vai fazer com a criança. E depois dela colocar todas as tampinhas nas canetinhas, você pode trocar as tampas das canetas e aí ela vai ter que abrir e ver que não é daqui e colocar na que é. E aí você vai inventando, vai trazendo essa ludicidade, essa criatividade, que eu sei que tem muita gente que diz que não é criativo, mas olha, com essas dicas a gente pode pegar e adaptar. Criatividade não é uma coisa que vem do céu, não, mas é algo que a gente olha e adapta para a nossa realidade. Às vezes isso não funciona para você, usar tinta não vai dar para você agora, mas você adapta para a sua realidade. Você não tem papeizinhos coloridos, não tem problema. Usa aquilo que você tenha em casa. Pega o cerne da coisa, a essência do que são essas brincadeiras e pronto, faz com o que você tiver aí em casa. Estamos acabando.
O quinto, é isso? Não, a sexta atividade, já é a sexta atividade. A sexta atividade. Desculpa, tia Júlia. A sexta atividade é uma atividade que é super legal e é uma atividade que tem muita gente que tem medo de fazer com as crianças. Alguém imagina o que seja? Sim, tesoura. Pois é, essa tesoura aqui é uma tesoura de ponta, realmente. Acontece que tesouras escolares, tesouras com o bico arredondado, com a ponta arredondada, são específicas e são feitas para que as crianças usem. Crianças a partir dos 3 anos já podem usar as suas tesouras, desde que supervisionadas. Claro, óbvio, mas é importante que elas utilizem essa tesoura, porque esse movimento é um movimento super importante para o desenvolvimento, inclusive cognitivo delas. Então, a gente vai fazer uma atividade de recorte. E recortar é fácil, vai. Você pode imaginar várias coisas para que vocês recortem, mas tem uma que eu acho super legal e que as crianças adoram e que eu fiz aqui um improviso para vocês, para a gente entender como funciona. Nós vamos recortar cabelos. Como assim? Cabelos. Temos um cabelo liso e um cabelo ondulado. Para a gente recortar esse cabelo, a gente vai precisar seguir uma linha reta com essa tesoura e também fazer curvas com essa linha. Olha só o nosso pulso trabalhando. Pois é um movimento que vai fortalecer os nossos pulsos para a gente conseguir pegar cada vez melhor no lápis, para a gente ter uma força específica para escrever, por exemplo. Então, essa atividade de recortar é uma atividade super legal, que a gente pode usar com as crianças a partir dos 3 anos, para que elas recortem linhas retas e linhas curvas. Se elas ainda não conseguirem recortar muito bem as linhas curvas, a gente vai acrescentando essas dificuldades com o passar do tempo, ok? A gente não vai insistir em uma coisa que a criança não consegue ainda, só porque ela precisa fazer isso agora. Não, você vai dando primeiro um mais retinho, depois algum com uma curvinha e um retinho, depois só curvinha e vai trazendo essa evolução para a criança com o tempo. É importante que a gente não insista em algo que ela não esteja conseguindo, até porque isso pode frustrá-la e desmotivá-la a ponto dela não querer mais fazer. Então, essas foram as atividades de hoje. Vamos relembrar as atividades rapidinho aqui para vocês? A primeira atividade que eu fiz foi a do papel higiênico no pé, que é para a gente treinar nossa coordenação motora fina dos pés. A segunda atividade foi rasgar papel, que a gente já viu que é super importante e super fácil. A terceira foi o nosso querido pregador no algodão e na tintinha. A quarta, olha só, não. Me confundi inteira aqui, porque os números estão errados. A primeira foi do papel higiênico, a segunda foi rasgar papel. A terceira foi colar os papeizinhos. Como eu tinha esquecido dessa que eu amo tanto. Depois de rasgar os papéis, nós colamos os papeizinhos na linha reta e na linha curva. Aí sim, a quarta foi do pregador no algodão. A quinta foram as tampinhas de canetas. Essas são simples, todo mundo tem em casa tampa de caneta e é super legal. As sextas foram os nossos cabelinhos, recortes de cabelinhos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É super importante a gente trabalhar essa coordenação motora fina e a escrita com as crianças. Sim, já temos estudos que dizem que as crianças que estiveram mais expostas a aprender a escrever a tablets do que aquelas que aprenderam a escrever com lápis e com giz têm menos funções neuronais do que essas que aprenderam a escrever com canetas. As crianças que aprendem a escrever com lápis e giz de cera e caneta
têm mais função cognitiva do que aquelas que estão apenas expostas ao mundo tecnológico. Sim, a gente não pode deixar isso morrer nunca. A gente precisa, sim, continuar ensinando essas crianças a escreverem com caneta, com lápis e fazendo elas treinarem essa deliciosa coordenação motora fina. Eu adorei essa aula, eu me diverti muito, espero que vocês tenham gostado também. E verdade, né, Simone? Então, vejo vocês na próxima aula, que a gente vai estar conversando sobre um monte de coisa legal aqui também. Um beijinho e até mais. Tchau!